Fala pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo de regra do Europa Universalis, um jogo que é simplesmente uma obra de arte do board game. Partidas que podem durar de 12 até 24 horas e uma tensão constante do começo ao fim. Um jogo que apesar de toda a sua duração, você não fica entediado em momento algum. E o manual de regra, obviamente, acompanha toda essa complexidade, todo esse exagero, né? É um manual de mais de 50 páginas, com muito texto, pouca imagem e muito texto. Eu vou reforçar novamente porque é sim muito texto. Muita iconografia, muitos termos que você precisa entender e decorar. E para se aprender o jogo pela primeira vez é um manual que eu acho muito mal escrito. Na verdade, eu não. Todo mundo que eu vejo fala que é muito mal escrito mesmo. O manual ele é bom como referência de regras, mas para você entender o jogo ele deixa muito a desejar, principalmente porque ele coloca as ações, ele explica as ações primeiro, e depois ele vai explicar alguns termos importantes do jogo, né? Os termos que, na verdade, são necessários você conhecer para você poder entender as ações. E não somente por isso, eu também tive muita dificuldade de encontrar vídeos na internet, seja em português ou seja em inglês, que expliquem o jogo de uma maneira didática e não tentem ou super simplificar ele demais, ou tentem copiar a maneira como o manual explica, que daí não adianta de nada, porque o manual é ruim. Então a minha ideia aqui é: não esperem que seja um vídeo completo de regras. Se fosse, teria 6 horas de duração e eu ia deixar passar um monte de regras, até porque cada vez que eu jogo ele eu vejo que eu joguei uma ou outra regrinha, na verdade, muitas ou muitas outras pequenas regrinhas errado. Então não é um vídeo de compreensão completa das regras. É obrigatório que depois de assistir esse vídeo você vá ler o manual, porque eu não me responsabilizo por qualquer regra que ficou de fora, porque vai ficar muitas regras de fora. E eu também não me responsabilizo por regras que eu expliquei errado, eu estou explicando as regras conforme o meu entendimento. O meu objetivo nesse vídeo não é te passar todas as regras da maneira mais perfeita possível. Meu único objetivo com esse vídeo é que você assista ele e você entenda qual que é a ideia do Europa Universalis, quais são as mecânicas básicas e como elas se interrelacionam, e daí depois você vai para o manual e você começa a entender os detalhes dela, e se eu preciso pagar um recurso, 2 recursos, eu preciso conexão, não preciso conexão, eu posso declarar guerra contra um aliado, qual que é a penalidade, detalhes vocês vão entender depois. O que eu quero é que vocês entendam o fluxo geral do jogo. E se eu conseguir, então, atingir esse meu objetivo, eu acho que eu já vou facilitar a vida aí para imensamente de todo mundo que quer aprender o Europa Universalis, porque essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Bom, então o Europa Universalis é um jogo 4x, né? Então é um jogo que a gente vai começar aqui com o nosso reino e a gente vai querer expandir, explorar e exterminar outros reinos menores, explorar novas regiões do tabuleiro também. E também tem uma pegada um pouco de sandbox. Então a gente pode seguir para vários caminhos diferentes, né? A gente pode explorar bastante aí várias estratégias para tentar conseguir expandir o máximo possível e conquistar aí pontos de vitória. Então, antes de a gente começar a falar de regras de fato, vamos falar de alguns conceitos importantes do jogo. Que eu acho que a principal falha do manual é justamente não explorar esses conceitos antes de começar a falar de regras aí. Então, o primeiro conceito é justamente o seu reino, né? O seu Player Realm, que o manual também chama de PR. O seu Player Realm, então, é toda a extensão do seu reino. Aqui no jogador amarelo, a extensão dele, então, do reino dele, são todas as províncias que ele controla. Inclusive essa ilhazinha aqui pequenininha aqui no canto. Outro conceito extremamente importante é os Non-Player Realms, que são então reinos menores, geralmente, que pertencem a um não jogador, como se fossem uns NPCs, né? E ele chama de NPR então, né? Non-Player Realm. São todas essas outras bandeiras. Essas bandeiras formam reinos menores então. E repara, por exemplo, que alguns reinos eles inclusive se espalham através de múltiplas regiões, né? Múltiplas áreas, porque toda a parte delimitada por uma borda branca é uma área no jogo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um reino de Venécia, que começa aqui na área da Venécia e se espalha também aqui para Lombardia, chegando até aqui na Dalmácia. Como eu falei, a gente também vai ter então areas, e dentro das areas a gente vai ter províncias, né? Provinces. E as províncias elas têm dois tipos, elas têm províncias que são large e províncias que são small. As províncias grandes, então, elas para praticamente todos os efeitos de jogo, elas contam como 2 províncias pequenas. Além disso, a gente vai ter aqui também os continentes distantes, que são todos aí os continentes, todas as regiões do planeta que não são essa parte principal aqui da Europa, né? Aqui nessas regiões você repara que a gente tem umas províncias que são numeradas. Isso daqui são áreas que não foram descobertas ainda. Enquanto que existem dentro dos continentes distantes, também existem
cidades, né, e províncias, inclusive reinos. Ó. Se você reparar aqui na costa da América do Sul, a gente tem o reino Inca, né, aqui em Cusco, se estendendo a Cusco, indo até o Chile e subindo ao norte. Essas regiões não exploradas, elas precisam primeiro ser exploradas para depois serem transformadas em uma cidade. A gente vai também ter regiões de mar, que a gente pode ter barcos, e também a gente vai ter trade nodes, né, que são nós de troca, que é uma das principais maneiras de se fazer dinheiro no jogo. Agora, vindo aqui para o nosso tabuleiro pessoal, a gente tem algumas informações importantes sobre o nosso reino também. Primeira coisa aqui é a estabilidade do nosso reino. Existe uma fase no jogo, mais para o final da rodada, em que a gente pode tomar penalidades ou ganhar bônus de acordo com a nossa estabilidade no reino. E essa estabilidade pode ser modificada de algumas formas. Por exemplo, se eu declaro uma guerra contra um jogador ou um reino, né, que eu não tenho uma justificativa para estar em guerra com ele, eu vou perder estabilidade. Ou alguns eventos no jogo também vão exigir que os jogadores façam uma coisa para não perder a estabilidade, ou ganhem alguma coisa e perca a estabilidade. Além disso, a gente também tem o tesouro, né, com todo o dinheiro que a gente tem em caixa. A gente vai ter cubos de poder administrativo, poder diplomático e poder militar. Esses cubos aqui são a alma da fase de ações do jogo. Basicamente, a gente vai gastar uma quantidade de cubos de cada um dos tipos de poderes, né, para realizar uma ação associada com aquele tipo de poder. E além disso, a gente também tem o nosso income, né, a nossa renda que a gente vai ganhar no final da rodada, que é equivalente aos valores mostrados aqui nas nossas trilhas de cidades, né, de towns, que são os impostos que a gente consegue arrecadar dessas cidades. Então a gente tem dois grupos de cidades, então um grupo aqui para cidades pequenas, e uma linha aqui para cidades grandes. Então, nesse caso aqui, eu receberia 15 de imposto de cidades pequenas, mais 10 de imposto de cidades grandes. Então, eu receberia 25 dinheiros. Além disso, eu também receberia income de acordo com a minha trilha de vassalos. No caso aqui, mais 7 moedas por causa das minhas cidades, das minhas províncias vassalas. Outra informação relevante também é o manpower que essas cidades, né, o domínio que a gente tem sobre o mapa vai conceder a gente. No caso aqui, ó, eu receberia 8 de manpower das cidades menores, mais 5 de manpower das maiores, mais 7 de manpower das minhas cidades vassalas. O que é esse manpower, então? É a quantidade de unidades disponíveis que eu posso ter no mapa. Imagine que a quantidade disponível que eu posso ter no mapa seja no máximo 5. Então eu posso ter 5 unidades espalhadas entre áreas do mapa, certo? Entre algum exército, por exemplo, eu tenho um exército aqui formado por essas unidades. Então, aonde esse meu líder do exército estiver, significa que as unidades que estão aqui dentro também estão com ele. E também, esses 5, então, também representariam as unidades que eu ainda não recrutei, mas que eu tenho aí a minha disponibilidade para recrutar. E não somente isso, eu posso também ter unidades que estão exaustas, que são unidades que um dia eu recrutei, elas entraram em batalha e morreram, e agora elas estão esperando, né, serem refreshed, que eu chamo de refrescadas, para poder serem recrutadas de novo, certo? Então, manpower é isso, é a soma de todas as unidades que você pode ter no jogo. E outro conceito extremamente importante são as alianças. As alianças é algo que na sua primeira partida você pode negligenciar um pouco, e é um grande erro, porque alianças são super importantes para Europa Universalis. Cada non-player realm, né, cada reino de um não jogador, vai ter uma capital. As capitais são definidas pela cidade que esteja sublinhada, com o nome sublinhado. Isso aqui é a capital daquele reino. Quando você forma uma aliança com um reino, você vai colocar um token seu de aliança, a gente tem 3, se eu não me engano, na capital daquele reino. Significa que aquele reino seu é aliado a você. Isso é extremamente útil porque enquanto você declara guerra ou você está em combate com alguém, você pode remover influência são esses cubos, você pode remover a influência da capital daquele reino que você é aliado para ativar aquela aliança e contar com mais manpower, né? Contar com tropas daquele seu aliado para lutar por você na batalha. Existe toda uma continha para contar quantas tropas você vai poder recrutar daquele aliado para a batalha, mas basicamente você pode entender que é super interessante, porque vamos supor que esse reino que eu sou aliado me deu 2 tropas. Essas 2 tropas são a mais do meu manpower, então eu posso exceder o meu manpower chamando tropas aliadas, e se eu recrutar essas tropas aqui, eu ainda posso recrutar elas de graça, sem pagar nada. Então, aliança realmente é algo extremamente valioso no jogo. Uma última coisa que eu vou destacar, então, antes de começar a explicar as regras de fato, é que cada região ela tem uma religião também, que está pré-impressa aqui no mapa, e o seu reino também tem uma religião. E quando você controla uma região cuja religião é diferente da religião do seu reino,
você vai ter uma dissonância religiosa, uma dissidência religiosa, que pode dar uns probleminhas aí, que geralmente vai ser adicionar unrest em cidades suas, né? No caso, a cidade daquela região que tem aquela religião diferente da sua. Unrest representa a população revoltada com o seu governo. Então, isso pode dar alguns probleminhas pra você aí, pra cada unrest que você tiver. E por fim, vamos falar de claim. O jogo, pra você poder declarar guerra com alguém, eu vou dar um resumo muito breve da guerra agora, primeiro você não consegue simplesmente chegar em algum lugar e batalhar e meter porrada. Antes de chegar e batalhar e meter porrada, você precisa declarar guerra. E declarar guerra também não é um assunto muito fácil, porque você precisa ter uma causa de guerra, né? O casus belli. Uma das maneiras de se ter casus belli, por exemplo, é tendo um claim, que é representado por esse token aqui. O claim, ele é como se fosse você dizendo que essa terra me pertence, encontrei aqui algum motivo, né? Tirei da minha cabeça um motivo para dizer que essa terra me pertence, agora posso declarar guerra contra você, porque essa terra pertence a mim. E aí existe uma pequena distinção, né? A gente vai ter, então, claims normais. Então eu posso, por exemplo, dizer que eu posso declarar guerra contra qualquer non-player realm que estiver nesta área, porque eu estou falando que eu tenho direito a esta área toda. E eu também tenho distant claims, que apesar de se usar o mesmo token para os dois casos, né, o claim e distant claims, e tem um nome extremamente parecido, em geral eles têm regras completamente diferentes no jogo. Acho que só tem uma única regrinha que torna os dois semelhantes, que é justamente que um distant claim também te dá casus belli, tá? Mas em geral, não confundam claims com distant claims, eles são coisas bem diferentes. Bom, agora que a gente tem então aí uma visão geral, um pouco geral do jogo, vamos falar então um pouquinho da estrutura da rodada. Cada rodada vai ter 5 fases. A primeira fase é a fase de Draw Cards. Então na fase de Draw Cards, os jogadores vão poder sacar, né, 3 cartas, e essas 3 cartas podem ser de qualquer um dos 3 tipos de cartas de ação. Reparem que os tipos de cartas de ação são equivalentes aos tipos de poderes de monárquicos que a gente tem. E eles podem comprar cartas de qualquer combinação que eles quiserem. Então, se eu quiser comprar 2 cartas administrativas e uma militar, por exemplo, eu posso. Depois de analisar essas cartas que eles compraram, os jogadores vão pagar, então, 2 moedas por cada carta que eles quiserem manter na mão. As outras vão ser descartadas. O limite de cartas na mão é 5, mas esse limite só é verificado no final da rodada. Então, até chegar ao final da rodada, você pode ter mais de 5 cartas na mão sem problema nenhum. E claro, as cartas se mantêm de uma rodada para outra. Você não precisa usar todas numa rodada ou descartar cartas de uma rodada para outra. E só lembrando que você só paga 2 moedas por cada carta nova que você adquiriu e que você deseja manter na mão. Você não paga 2 moedas por todas as cartas que estiverem na sua mão. Além disso, os jogadores também vão ter missões. Eu estou usando missões genéricas, mas as missões geralmente são relativas ao seu país, ao seu reino, e elas são dadas, elas são definidas no setup do cenário que você estiver jogando, porque o jogo também ele é jogado em cenários. Do seu deck de missão, você vai poder então escolher 2 missões para estarem ativas, né, para sua próxima rodada. Você pode trocar uma missão anterior, você pode escolher 2 novas, né? A única questão é que você tem que respeitar quais missões já foram desbloqueadas. E basicamente, você vai identificar uma missão pela letra e pelo número vermelho que está aqui no centro da carta. O que está para trás são as missões que desbloquearam essa carta. E o que está para frente é a missão que será desbloqueada por esta carta quando você cumprir essa missão. Só para a gente terminar então as regrinhas sobre missões, que são bem simples. Basicamente, a missão você vai ter então um texto que ele fala o que é necessário para cumprir essa missão, o que você ganha, né, o effect, uma quantidade de pontos de vitória também que você ganha ao completar essa missão. E completar uma missão é uma ação livre, pode ser feito em qualquer momento durante o seu turno, ou até mesmo em uma outra fase da rodada, não precisa ser necessariamente durante o seu turno na fase de ação. Depois da primeira fase, então, que foi Draw Cards, a gente vai ter, de fato, a fase de ações. E a fase de ações, a gente vai realizar, então, como eu falei, ações de acordo com os nossos poderes monárquicos. A gente só pode ter, no máximo, 10 cubos de cada poder monárquico. E durante a fase de ação, a gente vai, então, rodando, né, em turnos, até todo mundo ter passado. A gente vai realizar ações gastando esses cubos de poder monárquico. A primeira categoria de ações que a gente tem, então, são as ações genéricas, que são ações que não estão relacionadas necessariamente
a um ou outro poder monárquico. A primeira ação genérica, então, é a ação de eventos. Os eventos que vão estar em jogo são definidos pelo cenário também, não é aleatório. A gente sempre vai ter uma carta a mais do que a quantidade de jogadores para ser usada por rodada de jogo. A gente vai ter, então, 3 eventos abertos para os jogadores escolherem. Escolheu realizar esse evento, ele vai, então, realizar o texto, vai ler o texto, realizar, e também vai realizar todos os ícones que estiverem embaixo da carta. Nesse caso, só tem um ícone só. Existe no manual uma lista bem grande de como esses ícones são resolvidos, e daí vocês podem olhar e entender o que eles fazem. Além disso, aquele jogador vai colocar 2 moedas nos outros eventos que não foram escolhidos e vai abrir mais um evento dos que não foram revelados ainda. E por fim, ele vai mover esse marcador dele para esse espaço de Event Taken, para indicar que ele já fez um evento nessa rodada, então ele está apto a passar. Porque você só pode passar se você já tiver realizado um evento nessa rodada. Além disso, algumas cartas de evento, elas têm um líder na parte de baixo delas, que é diferente do caso de quando você tem um ícone de evento aqui embaixo. Esse líder está associado a um reino. Quando um jogador realiza esse evento, se este for o reino do jogador que realizou a carta, ele é obrigado a trocar o líder dele por esse líder dessa carta. E ele coloca esse líder aqui embaixo do tabuleiro dele. Se outro jogador que não é esse reino realizou o evento, o dono desse reino tem a opção de apontar esse líder ou não. Mas não confunda. Esse líder só é permitido esse líder ir para este reino. Se este não é o meu reino e eu realizei esse evento, eu nunca vou pegar esse líder como sendo um líder meu. Além disso, a gente também tem advisors. Advisors, diferente de leaders, eles têm um retrato quadrado. E os advisors, então, eles não podem ser apontados como líder, mas eles podem ser apontados como um conselheiro, então, de algum tipo de poder monárquico. Da Vinci, ele é um cara especial porque ele pode ser apontado tanto como um administrador ou como um conselheiro militar. Então eu posso colocar ele aqui ou aqui, e no final da rodada, durante a fase de renda, ele vai me dar cubos de poder monárquico a mais, igual a quantidade descrita na carta. Agora vocês lembram que eu falei que frequentemente a gente vai ter um evento a mais do que a quantidade de jogadores por rodada. O que acontece então com esse evento que sobra quando o jogador que falta realizar um evento finalmente realiza ele? Bom, nesse caso o jogador vai realizar a ação do evento que ele escolheu, todos os ícones que estiverem aqui embaixo, né, ou resolve o líder da forma normal. A carta que sobrou, se for uma carta que tem um líder de algum reino, o dono daquele reino tem a opção, como sempre, de escolher apontar aquele líder ou não. Mas se sobrou uma carta que aqui embaixo tenha ícones, a gente vai automaticamente resolver esses ícones e desprezar completamente o efeito da carta. Esses ícones, quando um jogador escolhe essa carta para realizar e realiza os efeitos dela, ele geralmente vai poder realizar esses ícones da maneira que mais interessar a ele. Então sempre que tiver mais de alguma opção de como resolver esses ícones, ele escolhe de qual maneira ele quer resolver que seja mais interessante para ele. Agora, se essa carta for a que sobrar, esses ícones vão ser resolvidos automaticamente. Lá na regra dos eventos vai ter então a maneira como você auto-resolve cada um deles. Além disso, a gente tem a ação de Player-to-Player Diplomacy, que 2 jogadores, e aí eu estou falando de Player Realms, não estou falando de Non-Player Realms, podem então fazer uma diplomacia e entrar, por exemplo, numa aliança e num casamento. O custo então é de um poder diplomático por parte do jogador ativo, e os jogadores então vão colocar um token de aliança ou de casamento, aqui é um token de casamento, por exemplo, na capital do outro jogador para indicar que eles estão casados. E além disso, o jogador ativo pode escolher um tipo de carta de ação, dos 3 tipos de carta de ação, e ambos os jogadores vão ganhar uma carta daquele tipo. Além disso, uma opção também é os jogadores darem um apoio monetário um para o outro, que o jogador que estiver recebendo dinheiro, ele tem que pagar então um cubo diplomático para cada 10 moedas que ele estiver recebendo nesse apoio diplomático. Ou ainda, um caso muito mais raro, os jogadores podem vender e comprar província por um custo que for combinado entre eles, entre no mínimo 3 e no máximo 15 moedas, e ainda tem que se pagar um poder administrativo a mais por transação, né? A questão é que o jogador que vendeu a província, ele vai perder pontos de vitória igual ao tamanho daquela província. Ou seja, se for pequena, 1, se for grande,
2 pontos de vitória. Uma outra ação, então, é a ação de explorar, que você paga um cubo diplomático e um cubo militar. A ação de explorar é justamente o que é necessário para poder se colonizar continentes distantes. No mapa do jogo base, eu só tenho continentes distantes que são acessíveis através do mar. Mas no mapa da expansão eu tenho um continente distante aqui em cima que ele é acessível para mim através de terra. Para eu explorar um continente distante que só é acessível através de mar, eu preciso ter uma ideia, né? Ideias são como se fossem tecnologias que a gente vai desenvolvendo durante o jogo, chamada Quest for the New World. Então, se eu tiver essa ideia, eu posso, como primeira parte da minha ação, mover um barco para aquele continente distante. E como é que funciona esse movimento? Aqui, por exemplo, eu tenho uma letra C. Essa letra C indica que ela está conectada a essa região, a esse espaço de mar, a esse espaço de mar e também a esse espaço de mar aqui. Também é obrigatório que eu consiga formar uma cadeia de barcos e províncias que chegue até a capital do meu reino. E depois, se tudo isso estiver cumprido, então, né, eu posso primeiro fazer um movimento de barco, eu tenho que conferir se consigo conectar toda essa cadeia de barco, né, o continente distante onde eu estou querendo explorar, até a minha capital. Então agora eu posso, depois de pagar o custo em ação, eu posso rolar um dado de exploração. Rolei um dado. Esse dado aqui vai me dar um Distant Claim num espaço 1 da região que eu estou explorando. Então, por exemplo, eu poderia colocar um Distant Claim nesse 1 ou nesse 1. Não quero 1, quero 2 por algum motivo, por causa de alguma missão ou por algum outro motivo estratégico. Eu posso pagar um Diplomatic Power para rerolar esse dado. Saiu o 2, que é exatamente o que eu queria. Porém, saiu um 2 com caveira. A caveira exige que eu pague mais um Diplomatic Power para fazer a exploração ser bem sucedida. Se eu não puder ou não quiser, a exploração é mal sucedida, eu não exploro, e ainda tenho que remover meu barco do tabuleiro, o que é bem ruim. Mas vamos supor que eu estou feliz com esse resultado, paguei mais um Diplomatic Power para fazer a exploração ser bem sucedida. Então, eu coloco um Distant Claim naquele continente distante, naquela região. Repara que isso daqui não é uma cidade, não é uma província. Eu ainda não possuo essa região, e ela não faz parte do meu reino ainda. Isso é muito importante porque tem muitos objetivos, muitas missões que falam que você precisa ter uma região, own alguma região. Uma coisa importante sobre a exploração também é que eu só posso rerolar o dado de exploração no máximo 3 vezes. Esse é o limite. Se depois da última tentativa eu não conseguir ou não quiser explorar com aquele resultado, a minha exploração falha automaticamente. E uma coisa muito importante da exploração que não fica claro no manual é como que eu faço exploração, por exemplo, num continente distante que não tem áreas não descobertas, né? Porque, por exemplo, eu imaginava que aqui você não faria exploração, você simplesmente moveria seu barco para cá e começaria uma batalha. Mas eu não posso simplesmente mover o barco para cá e começar uma batalha. Eu preciso antes, né, como eu falei, declarar guerra. E para declarar guerra eu preciso ter um casus belli, se eu não quiser tomar ali uma série de punições por declarar uma guerra sem casus belli. Então a minha principal dúvida era, como que eu posso ter um casus belli num continente distante? E aí é nesse momento que eu falei que o claim e o distant claim funcionam de maneiras semelhantes, porque o distant claim, por mais que ele tenha regras diferentes do claim normal, ele também serve como um casus belli. Então eu posso fazer uma exploração aqui nesse continente distante para colocar um claim qualquer, e aí nesse caso é irrelevante o número que sai aqui, né? Eu só preciso pagar, no caso, a caveira, se for o caso. E claro, todas as regras se aplicam. O barquinho, conexão com a minha capital e tudo mais. Então eu posso simplesmente rolar o dado de exploração, né, e fazer a ação de exploração para colocar um claim nesse continente distante. E agora, tendo um claim aqui, eu consigo declarar guerra contra qualquer um desses reinos, como se fosse um non-player realm qualquer, sem tomar as penalidades, porque isso daqui conta como um casus belli. A outra ação genérica, então, é Change National Focus. A Change National Focus é o seguinte: eu pego um cubo da reserva, coloco nesse espaço do meu tabuleiro para indicar que eu não posso mais fazer essa ação nessa rodada, e eu vou escolher um poder administrativo e vou mover até 2 cubos de outros 2 poderes administrativos para esse que eu escolhi. Então, por exemplo, se eu quero mais Administrative Power, eu posso mover 2 cubos de um de Diplomatic e um de Military para adicionar mais 2 aqui no Administrative Power. Repara que eu não posso fazer isso, eu não posso mover 2 do Military para o Administrative. E algo que muitas pessoas esquecem e é extremamente importante é que eu posso também descartar um poder monárquico qualquer e também descartar 2 moedas
para olhar as 5 cartas do topo do descarte de algum descarte de cartas de ação para comprar uma carta de ação do descarte. A outra ação, então, é Change State Religion, que só pode ser performada a partir da Era 2. Vou explicar depois como é que a gente troca de era, né? Mas basicamente quando todos os eventos de Era 1 acabar, a gente vai entrar na Era 2. E basicamente você vai perder, então, 2 pontos de vitória e uma estabilidade. Lembra? Estabilidade aqui. Vai remover 1 casamento e 5 influências de regiões cuja religião seja a mesma da religião do seu reino, né? Porque no final das contas a gente está querendo trocar a religião do reino. Você vai colocar essas influências, né, que você arrancou da religião antiga do seu reino em áreas que tem a religião nova do seu reino e vai ganhar 1 de unrest, né, em cada região que agora está em dissonância, né, dissidência religiosa com a sua nova religião. Isso é uma ação muito pouco usada no jogo também, mas para alguns reinos, por exemplo, a Inglaterra, você ocasionalmente vai mudar de religião. Isso pode ser interessante, pode ser importante. Agora sobre a ação de Research Idea. Então a Idea, como eu falei, são meio que as tecnologias aqui do jogo. A gente pode então pesquisar elas pagando esse custo em cubos de poder monárquico. Geralmente são 5, né? Mas muitas vezes você vai pesquisar através aí de alguma carta de evento ou alguma carta de ação, principalmente as cartas de ação diplomáticas, que elas permitem você pesquisar aí pagando menos cubos, né? Então, pagou aquela quantidade de cubos aqui do seu tabuleiro, você vai pegar uma dessas tagzinhas aqui e vai colocar aqui na ideia, né, para mostrar que você pesquisou ela. Todo mundo que pesquisar essa ideia vai ganhar 2 pontos de vitória, conforme está mostrado ali. E a questão é que, quando o segundo jogador pesquisar essa ideia, o primeiro vai ganhar 1 ponto de vitória. Quando o terceiro pesquisar essa ideia, o segundo e o primeiro vão ganhar 1 ponto de vitória. Mas quando o último jogador, o quarto jogador, ou quinto ou sexto, pesquisar essa ideia, ninguém mais ganha ponto de vitória, porque considera que a descoberta, a autoria dessa ideia foi meio que perdida no tempo, né? Então não se ganha mais nada por isso. Nota que a gente tem 3 ideias verdes, de fundo verde, que pra mim, que estudo autônico, eu não enxergo verde, mas dizem que é verde. E elas são ideias bem básicas, assim, pro jogo, né? Então, por exemplo, como eu vou comentar mais pra frente, canhões são bem importantes para você economizar cubos militares na hora de de sitiar uma cidade. E só pode construir canhões a partir do momento que você tem essa ideia pesquisada. Quest for the New World também, eu já expliquei, é bem importante para você poder fazer exploração em continentes distantes que você só chega via barco. E tolerância também é bom para ajudar a gente aí com as rebeliões, né, com os unrests que a gente tem no tabuleiro. Agora falando na última das ações genéricas do jogo, né, que é justamente você jogar uma carta de ação. Eu já falei da carta de ação, que a gente pode usar elas para apontar um conselheiro, ou um líder, ou um general, ou um almirante, né, com a parte de baixo da carta, mas você também pode usar a parte de cima da carta. E para isso, você vai pagar a quantidade de poder de acordo com a cor do tipo da carta, conforme indicado aqui. Algumas têm um custo a mais em moeda, e daí você vai realizar o efeito da carta. E aí a gente tem basicamente 3 tipos de carta, né? A gente tem uma carta aqui que simplesmente fala um efeito, você lê e resolve. Tem cartas que você pode jogar ela, que ela geralmente tem um foguinho, que é chamada de uma carta, como se fosse uma carta de resposta, né, que você pode usar, por exemplo, fora do seu turno, quando alguém ataca você pode jogar essa carta aqui, que, por exemplo, é uma carta de manobra naval, que eu posso pegar e jogar ela para adicionar dados no combate, num combate naval que eu estiver realizando. E por fim, a gente tem essas cartas que tem esses cubinhos aqui embaixo, que elas são cartas de múltiplos usos. Então, quando você abaixa elas, você primeiro coloca um cubo no primeiro espaço. E agora, a cada uso dessa carta, né, uma vez por turno seu, você pode usar essa carta pagando o custo indicado de acordo com qual dessas opções de uso você quer realizar. E para cada opção que você realizar, você avança um espaço. Quando você usar essa carta 3 vezes, então, ela é descartada. Só um detalhe muito importante, eu só posso ter no máximo 2 cartas dessas com quadradinhos aqui de múltiplos usos baixadas ao mesmo tempo, tá? Só 2 por vez. Além disso, a gente tem algumas ações menores, né, minor actions, que são como se fossem ações livres do jogo. São ações que eu posso fazer a qualquer momento no meu turno e que não consomem meu turno inteiro. Porque, em geral, a gente só faz uma única ação por turno e passa o próximo jogador.
Uma ação menor, então, eu já comecei a falar dela, que é justamente você colocar aí, né, um advisor. Você colocar, então, um conselheiro. Vamos supor que eu comprei aqui, ó, essas cartas de ação diplomáticas. Não quero realizar a ação da carta. Quero usar essa carta ao invés pelo conselheiro dela. Um conselheiro, eu sei que ele é um conselheiro por causa do retrato quadrado. Então eu posso, com uma ação livre, que não consome meu turno, colocar esse cara aqui. O custo é uma moeda. Então eu posso colocar esse conselheiro aqui. Se por algum motivo meu líder morreu e eu quero apontar um novo líder, eu também uso essa mesma ação menor, né, para apontar um líder. Repara que um líder, e eu sei que ele é um líder por causa do retrato redondo, não tem custo nenhum. Agora, se eu já tenho meu líder bonitinho aqui, não quero apontar outro, não quero trocar ele, eu quero ao invés usar esse cara como um general de um exército meu, eu posso também apontá-lo como um general do meu exército. Como uma free action, né, como uma ação livre, eu posso apontar ele como general, mas nesse caso eu tenho que pagar um poder monárquico militar como custo para apontar ele como general. Aqui nas minhas tropas, né, eu posso ter 3 exércitos e posso ter também uma frota naval. Da mesma forma que eu posso apontar um líder como general, eu também posso colocar ele como um almirante. Funciona da mesma forma, pago o mesmo custo, conforme está indicado aqui, e coloco ele como almirante. Além disso, eu posso fazer uma ação chamada Call to Arms, que é chamado às armas, né, a guerra, que é aquilo que eu já comecei a comentar, que basicamente você precisa remover influência da área, né, do seu aliado, para chamar ele para te ajudar na guerra. Não vou entrar em detalhes agora, porque a guerra é todo um vídeo separado só para guerra, porque é bem complicado. Outra ação também livre que a gente tem é justamente pegar ou pagar empréstimos. Se eu pegar um empréstimo, eu vou pegar um desses tokens aqui, que é um token de empréstimo, e 5 moedas. A qualquer momento eu posso pagar um empréstimo descartando o token e descartando 6 moedas, certo? 1 de juros. Eu posso também tornar disponível, ou como eu falo, refrescar manpower. Eu posso descartar um cubo de poder militar para mandar 3 homenzinhos, né, 3 de manpower para o available aqui. Posso fazer isso mais de uma vez, inclusive, com múltiplas minor actions, né, para cada cubo que eu descartar. Por fim, a última minor action também é cortar laços, né, cut ties, que você pode descartar alianças e toda a influência que você tem em áreas desse reino que está encerrando a aliança, para encerrar uma aliança. O problema é que isso tem algumas penalidades, diminui a estabilidade, perde ponto, eu vou entrar nisso depois, mas tem alguns probleminhas aí, geralmente também não é algo que a gente costuma fazer com muita frequência.